Bom, vamos iniciar, já são os 6h38, a gente tem sempre aquela preocupação com o horário, para a gente não tomar tempo nem dos nossos convidados, nem dos colegas aqui de clube. Nós temos hoje, né, fechando o ciclo, né, o trimestre, em que nós lemos obras sugeridas pelos próprios participantes do clube, né, e hoje a vida pela frente. Temos aqui como convidada, especialista na temática, a professora Fabiana Tavares, aqui a gente renova aqui os agradecimentos por ter aceitado o convite, está à disposição de dividir conhecimento conosco. Sinta-se inteiramente à vontade, professora, a gente já conversou agora há pouco que as formalidades aqui judiciais podem estar olimpicamente ignoradas, aqui o clima é bem leve, tem que ser, porque nós estamos aqui para trocar conhecimento e compartilhar experiências, né? E agradecer também a colaboração da nossa mediadora, Renata Manzini, colega juíza, que sempre participa aqui do Clube de Leitura, que vai ser a mediadora e condutora aqui do evento de hoje. Meu papel, fiquem tranquilos, é só falar isso mesmo. De repente, alguma intervenção como leitor, né, e membro do clube, de acordo com a dinâmica aqui dos debates, tá bom? Vou passar a palavra para a colega Renata, que vai apresentar a nossa professora, nossa palestrante de hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos, obrigado pela participação de todos. Olá, boa noite. Eu tenho a honra de ter sido convidada pela ANB para mediar esse encontro e, principalmente, a honra de estar aqui com a Fabi. Eu acho que tem alguém com... ok. Com a Fabi, professora Fabiana, mas para mim ela é Fabi, porque é uma velha conhecida minha. Nós já debatemos num outro clube o livro do Conrad, do Coração das Trevas, com ela. A gente não queria mais ir embora, então, para ela esgotar aqui em meia hora, eu não vou demorar muito, só vou fazer uma apresentação formal do currículo dela. A Fabiana Tavares é formada em letras, com bacharelado em francês, em português e em inglês pela Universidade de São Paulo, possui licenciatura plena nas 3 carreiras. Também pela USP, cursou especialização de longa duração em tradução de francês, desenvolveu e defendeu mestrado e doutorado em literatura, ambos com recomendação para publicação. Sua experiência a levou por caminhos de ensino de literaturas e línguas, especialmente produção escrita. Com experiência também corporativa, sua trajetória profissional a levou a visitar outros países e desenvolver habilidades de gerenciamento e comunicação. É atualmente docente do Departamento de Letras Modernas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde ministra aulas de literatura na subárea de inglês. Exerce com igual comprometimento a profissão pedagógica e, por isso, formativa, de correção e orientação de redações para alunos do ensino médio no Colégio Bandeirantes. Assim, ao lidar com o público adolescente, promove complementação aos interesses e à pesquisa que desenvolve em literatura infantil e juvenil, e, em especial, as experiências de romance de formação. Então, realmente, vamos aproveitar, porque a experiência da Fabiana na área é inesgotável. Fabi, a bola está com você. Boa noite, pessoal. Eu agradeço muito. Dá para ouvir direitinho? Agradeço e fico honrada pelo convite. Não é um conhecimento inesgotável, não. Ele é bem pequenininho. Como diz o Descartes, eu daria tudo que eu não sei, tudo que eu sei por metade daquilo que eu não sei, né? Aí sim eu estaria com a bola cheia, mas agora é só um pouquinho assim. Eu quero dizer para vocês que, embora eu ensine inglês, eu tenho uma longa trajetória de leitura em várias literaturas, né? E algumas coisas eu não coloquei nos slides nem nada, mas que é importante colocar, né? Uma delas é que é uma delícia estar participando de uma reunião com pessoas que gostam de ler. Vocês não sabem o desafio que é conversar com o aluno, quando o aluno fica com aquela cara de paisagem, ele está sendo formado crítico literário, mas ele está com aquela cara de, nossa, eu só quero os créditos, né? Então, é muito gostoso saber que a gente vai falar para pessoas que têm interesse em ler um livro. Primeira coisa que é super satisfatória, né? E a segunda é dizer para vocês que, na minha trajetória de leitura de material francês,
do material popular, do material canônico, né? Esse é um dos livros mais sensíveis com os quais eu tive prazer de deparar na minha história de leitura, né? Então, eu vou compartilhar os slides que vão servir mais de guia do que qualquer outra coisa na nossa conversa, e a ideia aqui é abrir flancos, né? Abrir lagos, espaços de alguns temas, porque o livro é um poço sem fim entre cruzamentos de temáticas, né? E dentro, conforme eu vou falando dela, eu vou explicando algumas outras coisas, puxando de outros conhecimentos para a gente poder falar. Sempre tem um enfoque que a pessoa escolhe para falar do material. Então, eu vou pegar, deixa eu compartilhar aqui. Vocês me avisem se vocês estiverem vendo. Vocês estão vendo? Sim. Ok. Então, eu escolhi um enfoque de falar de infância, imigração e identidade, e algumas outras coisas vão entrecruzar esse caminho, né? De forma clássica, a gente começa sempre falando do autor. Então, vocês devem saber que o Romain Gary nasceu, na verdade, na Lituânia, de mãe judia, atriz, pai desconhecido, o que é muito importante para a nossa obra, porque é justamente de um menino que precisa ir em busca da identidade da história dele, né? Que é o Momô, então e é estrangeiro, né? Em Paris. Então, o que aconteceu? Quando ele era pequenininho, a mãe, para fugir da Revolução Russa, para fugir de todas as insurreições, saiu e foi para a França. Criou o filho dela da melhor maneira que pôde, como se fosse um príncipe, né? Com a melhor formação que ela pôde oferecer, e ele cresceu com a cultura francesa, sem esquecer, no entanto, de toda a língua, de toda a cultura, né, oriental, né, da Europa Oriental que ele tinha. Então, ele emigrou para a França, na verdade, ele emigrou, né, vou arrumar aqui depois, antes de mandar os slides, a França na infância, e ele escreveu muito sobre vários pseudônimos, né? Ganhou o famoso prêmio literário Goncourt, que é o prêmio literário nacional francês, com Raízes do Céu, e sob o nome de Romain Gary, e depois A Vida pela Frente, que é o que nós estamos vendo, como Émile Ajar. Qual que é o curioso? Que ele escreveu justamente esse livro, e só foi revelada na obra póstuma dele, que ele deixou para o filho dele publicar, com o pseudônimo de Émile Ajar, para criticar justamente os jornalistas, os críticos literários, e para denunciar a preguiça, a superficialidade, a falta de querer trabalhar em pesquisa e saber realmente fazer os cruzamentos necessários. E há pouco ele recebeu o Prêmio Nacional, cuja premissa era não haver um autor premiado 2 vezes durante a sua carreira literária. E ele foi premiado 2 vezes, né? Ou seja, nem os críticos perceberam que era ele, né? E isso nos diz muito sobre a obra dele, né? Então, como Romain Gary, ele escreveu todos esses livros, vocês podem achar, né? E ele... será que eu consigo baixar isso aqui? Peraí. Não dá para baixar, não. Vou colocar aqui em cima. E ele escreveu também como Émile Ajar, como Faucon Balgue e como Chateaubriand. Então, é interessante que ele percebeu na aquisição da língua francesa que o nome Romain Gary não ia gerar engajamento, né? Como dizem os coaches da vida de hoje, né? Não gera engajamento, não agrega, né? Então, ele mudou para Romain Gary até mesmo pela questão da construção identitária dele, que é plural, né? Não é só uma construção de origem, mas de chegada e de recepção. Então, eu grifei aqui a vida à sua frente, na verdade, a vida pela frente, né? Depois, eu salvei, não sei porque ele não salvou, que quando foi traduzida não havia tradução da todavia, que é essa coisa linda aqui, com essa capa muito significativa, com todas essas cores, né? Francesa, do Bourgeois francês, né? Da Belleville. Então, é por isso que eu grifei aqui. Aí, voltando, né? A Vida pela Frente já apresentou muitos temas, né? E eu escolhi para abrir essa meia hora para falar de infância pelos olhos do infante na literatura,
de sociedade, que é a Paris degradada dos anos 70 em Belleville, a imigração de judeus, árabes e africanos na França, a questão identitária das personagens e o lugar de fala delas, né? E, por extensão, né, por mecanismo, é o lugar de existência, né? Porque o lugar de fala nada mais é do que a tradução de você existir num lugar. Então, sem mais delongas, eu queria falar um pouquinho do cenário, né? Eu peguei 2 focos aqui de Belleville, não coincidentemente, mas de propósito, focos do lugar, mas focos também de crianças, né? Então, você vê um pouco da caracterização dessas crianças nessas ruas, que eram molhadas, que não tinham calçadas largas, que eram de casinhas, né? Então, olha só, eu não sei o que está acontecendo, que ele não gravou, só um minuto. Eu vou compartilhar como é que fala? Pela visão pequena, porque ele não gravou o que eu tinha colocado, né? No Belleville. No Belleville eu tinha colocado todo o texto que ele não gravou, né? Tá aqui, né? Só eu apagar o que não é para aparecer, porque não era para aparecer esse texto padrão do template. Acho que agora foi. Vamos ver se aparece. Vou compartilhar de novo. Tá. Compartilhar. Apresentação. Share. Eu não sei se eu consigo. Era para vocês estarem vendo aquela maior. Vocês estão vendo aquela maior? Tá tudo bem, professora. Não era qualquer problema técnico. Deixa eu ver. New share. Aqui. Agora vocês conseguem ver a maior? Sim, Fabi. Sim. Obrigada, gente. Então é o seguinte. Nesse bairro, eles tinham muito comércio pequeno e era um bairro historicamente povoado desde os anos de 30 para 40, com pessoas vindas de serviço de mão de obra para a França, de judeus, árabes e africanos, né? Estamos falando de pessoas argelinas, de pessoas da África do Sul, de pessoas da Costa do Marfim, né? Pessoas de língua francesa, que foram de colônia francesa e algumas de colônia inglesa. É mais ou menos o que aconteceu em São Paulo no 19, quando nós tivemos essa imigração não só do italiano, e depois do 20, quando nós tivemos a imigração dos nordestinos para cá para servir de mão de obra. Processo semelhante aconteceu em Nova York com os irlandeses e os italianos, né? Então, eles eram basicamente a massa que fazia a base construtora dessa emancipação estrutural de Paris, para essa Paris que passava de uma Paris clássica para a Paris moderna, como nós temos hoje. É curioso dizer que é uma Paris que eles dizem que é uma Paris que se perdeu. Ela se perdeu porque ela é uma Paris comunitária que nós vemos aqui. Crianças brincando na rua de forma despreocupada, mas principalmente povos se misturando, né? E é importante falar de povos quando a gente fala de identidade, porque nós estamos falando justamente de pessoas que normalmente não se encontram, vão se encontrar na necessidade e que são de origem, né? Tem um histórico muito antigo e que ainda hoje, diferentemente do ocidental que segue o modelo americano, são povos que mantêm, de certa forma, esse valor, uma origem, não, um valor tribal de família, de compartilhamento e de construção identitária conjunta, coletiva, né? Tendo dito isso, eu queria, antes de passar para o Moretti, de falar por que é importante falar da vida pela frente, enquanto um livro de tradição, né? Falar um pouquinho sobre o tipo de literatura que ele é, né? Esse livro ele não é considerado um cânone clássico, né? E para falar de literatura canônica, né, que é essa literatura que o pessoal chama de literatura universal, dos clássicos da literatura universal da Abril,
Tem um professor que dá aula ainda na Universidade de Oxford, chamado Terry Eagleton, que ele dividiu, ele explica que a literatura canônica ela surgiu de 3 formas, né? Ela nasceu canônica e permaneceu canônica, ou seja, nasceu e permaneceu importante, como um exemplo. Ela nasceu canônica e caiu no esquecimento, porque comprovou-se que, na verdade, era mais um furor do momento, mas o tempo começou a mostrar que aquilo era localizado no tempo e no espaço, e, finalmente, uma literatura pode nascer popular e vir a se tornar canônica, que é mais ou menos o que acontece com essa obra aqui. Não é o cânone clássico que nasceu e permaneceu como clássico. Para falar de cânone, então, vamos considerar que cânone é aquela literatura que fala da origem humana, né? Para falar bonito, para falar da ontogênese humana, né? Que fala dos valores que são universais, que não falam línguas particulares, mas que são compartilhados, dramas, denúncias, dúvidas, questionamentos compartilhados pela condição humana. Daí grandes obras como a do Gramsci, como a Comédia Humana, como as Ilusões Perdidas do Balzac, porque eles falam da condição humana, né? São de todos os gêneros. E esse daqui, eu fiquei muito contente de ter sido convidada para falar dele, porque ele fala a partir do ponto de vista do romance de formação. O que é o romance de formação? Para quem não sabe, ele é um romance que acompanha o crescimento psicológico, de formação escolar, de formação de personalidade e os dramas, né, envolvidos nisso com o protagonista. O romance de formação clássico, né, que foi categorizado a partir do 19 para o 20, é um romance de formação masculina, dada a condição histórica, né, e material do protagonismo burguês masculino no romance, tal como ele surge, né, comentado pelo Georg Lucas, né, pelo Walter Benjamin, que são grandes outros críticos literários. Então, esse especialista em romance de formação, que é o Franco Moretti, que dá aula hoje nos Estados Unidos, ele explica que o romance de formação ele perpassa hoje tanto o protagonismo feminino quanto o masculino. Né? Nesse caso, é o protagonismo masculino, que é o Momô, e ele perpassa questões de classe, de economia. Não dá para falar desse romance sem falar de questões materiais, porque toda a questão identitária dele, ela perpassa as questões materiais. Então, eu vou ter que mudar ao longo da nossa exibição de slide, de lugar esse negócio de compartilhamento, para vocês conseguirem ler. Então, eu, infelizmente, não achei a obra em português, eu vou ler para vocês em português aqui. Mais ou menos o que ele fala é o seguinte: existem 2 tipos de romance de formação. Quando a classificação é mais forte, né, que é o de romance familiar, né, do Bildungsromanze, como está dito aqui, né, Bildungsromanze é o termo, que as tradições narrativas elas significam enquanto tem como objetivo um fim demarcado, né, que isso vai estabelecer uma classificação, né, diferente daquela do começo, ou seja, a personagem ela cresceu e aquela que começa não é a mesma que termina, né? Tem um termo, né? E ela vai falar sobre como esse romance vai terminar, ou como um final feliz, e aí ele vai terminar ou quando esse homem vai para o mundo do trabalho, né? Ou quando ela é mulher, ela vai para o casamento, né? Então, é um romance que explica a mentalidade, o crescimento, as dúvidas que são, basicamente, no romance de formação clássico, burguesas. Aí chega isso o Franco Moretti fala no romance de formação. Só que aí ele chega no romance de formação e fala assim, aquele lá ele fala no The Way of the World. No romance de formação, ele vai falar que o romance ele é perpassado por classe, por história, por educação, por várias instâncias institucionais. E daí ele vai falar sobre classe. Ele fala assim, burgueses, aristocratas. E o romance de formação dos outros,
né? Como é que fica, né? De mulheres, de negros, da América, dos proletários, dos africanos. A essa objeção que me foi feita muitas vezes, eu poderia responder evocando os limites das minhas competências. A Europa Ocidental, a Revolução Francesa e o triunfo do capitalismo, que é onde ele conceito no trabalho da análise dele, né? Não dá para analisar tudo dessa vida. E as exclusões que dessas derivam. Mas a verdade é que, no caso específico do Gilbert Roman, aquelas coordenadas de espaço-temporais são, na realidade, quase inevitáveis, porque encerram o substrato histórico social indispensável para o surgimento. Ou seja, para que haja o romance de formação, contou-se como indivíduos livres, autônomos e cultos. Uma sociedade aberta ao mérito, a velha questão da meritocracia, que é em alta hoje, né? E a concorrência. Um enredo de duas classes abastadas. Né? Você tem o drama, né, do mocinho com a mocinha, ou do homem que quer se provar digno, né, na sociedade, que o confronta para ele mostrar o seu valor moral, como tem nos anos de formação do William Meister, né, que é o que dá origem ao conhecimento do romance de formação. Né? Um impulso centrípeto europeu. Estamos falando, então, de uma época extremamente etnocêntrica, né, na qual o burguês ocupa o centro do palco. Aí ele diz assim, em cada aspecto da vida social, temos que encontrar um quadro geográfico próprio, determinado, e não de fora, mas de dentro. Isso o Marx Bloch, um analista alemão, falava. Refletindo sobre o romance de formação de dentro, diríamos que o jovem pequeno burguês europeu determinou como que monopolizou sua estrutura. Por que eu estou fazendo todo esse prólogo? Para quem está entendendo por que esse romance é considerado um romance de formação, que nós estamos falando de um menino sem pai, sem mãe, pobre, sem era, nem beira, criado por uma ex-prostituta, judia, né? Ele sendo de origem árabe, no bairro excludente, pobre pra caramba, no meio da França, né? Então, por que romance de formação? Aí agora que entra a história. Quando saímos daquele mundo, torna-se difícil descrever esse tipo de gênero, porque torna-se difícil imaginá-lo. Sejamos claros, não se trata aqui de apenas uma questão de representação, mas de realidade. Então, nós não estamos falando só de verossimilhança, mas da vida como ela é. E eu gosto dessa frase que a Globo conquistou do Rodrigues, né? E aí tem essa Michelle Perrault, que é uma historiadora francesa maravilhosa, que colabora, inclusive, para a escritura para a composição daquele História da Vida Privada, que tem 5 volumes. Ela é que narra a história dos burgueses e fala do lugar da mulher. Fantástica essa mulher. Então, ela escreve assim, os jovens operários não se beneficiam, como os jovens burgueses, desse tempo de latência e de formação que possibilita uma sociabilidade adequada e, eventualmente, uma expressão autônoma. Né? O precoce encaminhamento ao trabalho absorve as suas energias sem lhes dar os direitos dos adultos. Uma juventude mais breve, mais dura, e de fato ainda mais dura para os heróis desses romances que buscam se liberar da maldição do trabalho manual e impõem a si mesmos, assim, um duplo esforço. Isso está no Moretti, na obra O Romance de Formação, publicado também pela Todavia, pela editora Todavia, em 1999. Então, é importante explicar para vocês que a gente parte dessa visão daqui da parteira da citação, de uma pessoa sem era nem beira, de uma pessoa pobre, e tentar entender quem é o Momô. Então, nós vamos tentar entender pela voz, pela narrativa, pelas temáticas, pelas personagens com as quais ele lida, quem é essa pessoa, né? E qual é o momento da vida dele que ele resolve retratar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um romance de formação que é contado pela primeira voz, pelo próprio Momô. E sobre infância e voz, nós temos a maravilhosa Maringa Lajolo, especialista em literatura infantil, uma das maiores que nós temos dela, é Regina Wilberman, né? E que fala sobre infância e voz. É interessante você retomar a etimologia da palavra infância, porque ela tem a ver com infante. E aí ela diz assim, por não falar, a infância não se fala. E, não se falando, eu grifei, não ocupa a primeira pessoa nos discursos que dela se ocupam. E, por não ocupar esta primeira pessoa, isto é, por não dizer eu,
por jamais assumir um lugar de sujeito no discurso e, consequentemente, por conquistar sempre um ele ou ela no discurso alheios, a infância é sempre definida de fora. E aí é que vem o lugar de fala. Por isso que eu quero falar de lugar de fala. Né? E eu grifei aqui, não ocupa a primeira pessoa nos discursos que dela se ocupam. Ora, quando você pega o Momó, você lê, a primeira frase do livro é essa aqui, ó. A primeira coisa que posso dizer a vocês, ou seja, você ainda tem uma interlocução marcada, ele quebra a quarta parede, ele sabe que tem um leitor, e daí ele vai dizer assim, a primeira coisa que posso dizer a vocês é que morávamos no sexto andar, sem elevador, e que para Magamo Rosar, com todos os quilos que carregava e com apenas 2 pernas, isso era uma verdadeira fonte de vida cotidiana, com todas as preocupações e mazelas. Ela sempre nos lembrava disso todas as vezes que não ia se queixar em outras bandas, pois era igualmente judia. Vamos prestar atenção nesse igualmente. Né? Quer dizer, além dela, outros. Sua saúde, então, pouco era satisfatória. Posso dizer também que desde logo que era uma mulher que não que teria merecido o elevador. Eu devia ter uns 3 anos quando eu vi Magamo Rosar pela primeira vez. Antes, não temos memória e vivemos na ignorância. Deixei de ignorar com 3 ou 4 anos e, às vezes, sinto falta disso. E aí eu volto para vocês e coloco. Já na primeira página, ele já começa arrebentando. É importante que o especialista em Garry explica que quando uma pessoa escreve, produz uma literatura numa língua que não é sua e aceita essa língua para escrever nela, é um desafio duplo. É expressar e escrever com arte nessa língua, estilisticamente nessa língua, e é expressar-se por completo nessa língua. E é interessante que ele escreve em primeira pessoa, desafiando exatamente o que a Marina Lajolo colocou. Então, não é alguém falando de uma criança, é ele falando da própria infância. Né? E você ter uma pessoa cujo pensamento é descrito linguisticamente no livro e reproduzido como se fosse o pensamento de uma criança. Então, ele pensa de forma muito desconexa, ele vai indo e vai voltando com uma maturidade em construção. Então, às vezes ele é muito infantil e às vezes ele é muito maduro. Né? Como ele colocou agora, eu tenho a memória a partir de 3 ou 4 anos, mas eu gostaria de que ela não existisse, não gostaria de ter essa consciência. Então, uma crítica que naquela época ele já percebia. Né? É super curioso essa ideia de memória, porque a infância é daquele que não fala, é daquele que não sabe concatenar, daquele que não sabe expressar, daquele que depende de outrem para sobreviver e para aprender a socializar, e para aprender a fazer. Então, é super curioso quando você pensa em uma pessoa que está pensando como criança e relatando como criança e sendo gravado, porque isso é a reprodução de gravação que ele fez para professores, que são sociólogos, antropólogos, como ele vai narrar mais tarde no livro. Né? E daí ele coloca várias questões extremamente profundas para alguém da idade dele, mesmo que ele tenha 14 anos. São questões como identidade, construção coletiva histórica, uma identidade nacional, uma identidade histórica, questões sociais, questões de violência, questões de preconceito contra gênero, contra nacionalidade, contra linguajar. Então, tudo isso ele vai colocando. Né? E ele não poupa palavras de baixo calão, expressões esdrúxulas, jargões, e é por isso que justamente eu gostaria de retomar o que a colega falou, é um livro difícil sim de traduzir, porque é muito difícil você trazer de uma língua para outra um conteúdo que só é construído a partir de uma identidade linguística local e que nós não trazemos para a nossa. Então, traduzir obras cheias de jargão é um desafio, porque você precisa transmitir o mesmo calor, o mesmo desafio, a mesma dor e a mesma sensação e a mesma intensidade de maneira
imediatamente reconhecível pelo leitor. E esse leitor não compartilha dessa experiência francesa, muitas vezes. Então, é um baita desafio você fazer isso. E esse fez um trabalho fantástico nesse sentido. E quando ele não conseguiu, ele colocou algumas expressões muito legais, como, por exemplo, a expressão clandê. A gente falava dos clandê. Os clandês eram as crianças clandestinas, né? Das crianças clandestinas. Então, ele usava essa expressão. E ele colocou, dava para traduzir clandestino? Dava, mas não vai trazer essa palavra francesa para falar de clandestinidade. E é aí que está a crítica que o tradutor deixou. Uma palavra nacional para falar de um problema nacional gerado por uma economia horrorosa nacional que faz com que mães prostitutas deixem seus filhos na clandestinidade. Mães estrangeiras deixem seus filhos na clandestinidade. Então, estrangeiro usando de uma identidade francesa para falar da situação de clandestina a qual elas são obrigadas a subjugar seus próprios filhos, né, para poder sobreviver. Por isso a palavra clandê foi deixada em francês, de propósito. Né? Então, voltando a compartilhar, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Só um minutinho. Daí, eu queria comentar com vocês sobre essa questão de protagonismo e identidade. Então, ele, desde o começo, ele toma a voz. E ele coloca, agora eu chamo o tempo, eu não soube que era árabe. Porque ninguém me xingava. Só vinha saber na escola. Mas eu nunca brigava. É sempre uma machada quando batemos em alguém. Né? Então, vejam que ele está falando que ele descobriu que ele era árabe, porque as pessoas começaram não a falar da língua dele, dos traços dele, ou do linguajar do modo de vestir, mas porque começavam as outras crianças começavam a xingá-lo. Então, as outras crianças, que muitas vezes também eram estrangeiras, porque eram bairros estrangeiros, né, xingavam-no. Ficando curioso, porque curioso é uma palavra que acaba virando bicho de linguagem para mim, né, para não lugar outras palavras. Mas é curioso no sentido de que uma criança que sofre preconceito realiza o preconceito contra o outro. Uma criança que é vítima da opressão realiza a opressão sobre o outro. Eu penso no Paulo Freire, quando ele fala, né, que quando a educação não é posta a serviço da igualdade e da democracia, né, o sonho do opressor, de como oprimido é virar opressor. Então, mais ou menos isso que acontece com ele. Ninguém me xingava. Só a partir do momento em que eu comecei, que eu criei a opressão, é que eu descobri minha identidade. Né? E sobre a identidade, ele vai falar que ele aprendeu a identidade dele, porque ele, tendo sido criado por uma judia, essa judia fez questão de criá-lo como árabe e não como judeu. Então, ele coloca, num determinado momento do livro, eu aprendia os troços, dos pais não entendia absolutamente nada. Mas o seu Amir, que é um ex-tapeceiro cego, escreveu eles para mim, escreveu eles, olha só que legal isso, com sua mão. E isso não tinha importância. Posso recitá-los ainda, porque isso ligaria para ver. E ele escreve uma frase em árabe que não ouvo pronunciar, porque não sei ler em árabe. Isso quer dizer aquele que ama Deus não quer nada, senão ele. Eu queria muito mais. Mas o seu amigo me faz isso da minha religião. Porque se eu ficasse na França até a morte, como o próprio seu amigo, eu precisava lembrar que tinha um país meu. E olha que interessante, que tinha, né, a ideia de ter, de possuir, não, como se não gastasse o verbo, a exploração do pronome demonstrativo, né, e de posse, meu. Né, e isso era melhor do que nada. Meu país devia ser algo como a Argélia ou o Marrocos, ele era argelino. Mesmo eu não consegui parte alguma do ponto de vista documental. Quer dizer, ele vive completamente na clandestinidade, é isso. Magaba Rosá tinha certeza disso. Não me criava como árabe por gosto. Também dizia que, para ela, isso não importava. Todo mundo era igual quando está na merda. E, se os judeus e os árabes se fogem, é porque não se deve acreditar que os judeus e árabes são diferentes dos outros. E é justamente a fraternidade que faz isso. Menos, talvez, entre os alemães, em que é ainda pior. Né? É muito curioso como ele vai colocar que na clandestinidade, na diferença, na opressão, as pessoas se igualam.
né? Mas que dentro dessa coletividade constituída pela diversidade, há em cada uma um gueto coletivo que traz, que carrega consigo uma história nacional, uma identidade nacional. E é curioso como, quando ele fala, em certo momento do livro, que as pessoas eram árabes, como eu e você. Então, ele coloca o leitor dele como se fosse uma pessoa que compartilhasse da experiência dele, né? E é uma pessoa que sabe dessa realidade dele. E mais para frente, nesse caminho de constituição da identidade dele, ele vai deparar com o momento em que o pai dele procura Madame Rosat. E o pai dele diz assim: Madame, quando lhe entregamos nosso filho, eu estava em plena posse dos meus recursos. Eu tinha 3 mulheres que trabalhavam nos armazéns, uma das quais eu amava do fundo do meu coração. Então, eu falei no parênteses que ele conversa com o seu amigo sobre coisas muito profundas, e ele fala sobre o amor. E o seu amigo fala que ele é muito pequeno para entender a profundidade do amor, né? Eu podia me permitir dar uma boa educação ao meu filho. Tinha, inclusive, um nome social, Youssef Kadir, bem conhecido da polícia. Sim, Madame, bem conhecido da polícia. Uma vez que, inclusive, ele esteve em todas as letras do jornal. Youssef Kadir, bem conhecido da polícia, bem conhecido, Madame, não mal conhecido. Depois, fui acometido de irresponsabilidade e caguei minha desgraça. O sujeito chorava feito uma galha judia. E é curioso como há esse distanciamento. O sujeito, e não meu pai, em primeiro lugar, né? A figura na qual ele se espelha como pai são duas: o seu amigo, né? E o Dr. Katz, que é o judeu médico que cuida, né? da Madame Rosat e das pessoas do bairro. E aí ele continua um pouco mais para frente. O sujeito estava começando a me encher o saco com seus sentimentos paternais e suas exigências. Em primeiro lugar, ele não tinha toda a força que precisava ter para ser meu pai, que devia ser um cara de verdade, não uma lesma. E depois, se minha mãe se virava no galho, e se fazia isso, inclusive, muitíssimo bem, como ele mesmo dizia, ninguém poderia alegar que era meu pai, porra. Eu era de pai desconhecido, autenticado, por causa da lei dos grandes números, né? Ou seja, dorme-se com tantos nomes que não se sabe onde é o filho, né? DNA não se garante. Fiquei contente de saber que minha mãe se chamava Aisha. É o nome mais bonito que vocês podem imaginar. Mas não é esclarecido, né, gente? Não é esclarecido para nós o que é Aisha. No final do episódio, em que a Madame Rosat mente e diz que Moaz é filho dele, com todos os traços judeus do que ele, ela pergunta quando o homem vai embora: eu fiquei você sofrer, Momô? Não, Madame Rosat, eu fico contente de ter 14 anos, porque finalmente ele descobre que ele tinha não 10, né, mas 14 anos. Melhor assim. Além do mais, um pai que teve problema psiquiátrico era só o que lhe faltava, porque às vezes é hereditário. É verdade, Madame Rosat. Tirei a sorte grande. Uma baita de uma ironia, né, gente? Uma pessoa nessa situação, árabe, argelino, de pai cafetão, de mamãe prostituta, morando no bairro mais pobre, mais desgraçado da Paris dos anos 70, né? Falar que tirou sorte grande. E depois, você sabe, a Isha procurava muito no negócio. Ninguém conseguia realmente saber quem é o pai dessa história. Ela teve você no movimento. Ela nunca parou de trabalhar, né? Então, vejam que ela tenta amenizar a dor do moleque, né? Para falar da linguagem dele. Mas eu queria comentar um pouco com vocês sobre essa questão dos nomes. Momô, de Mohamed, Ngabadé, Rosat, Lola, Kadir e Aisha. Aisha, desculpa. Tem vários nomes aqui. Tem muitos outros nomes importantes, tribais dentro do livro, mas esses 6 nomes, para quem puder sequestrar o Cristo da tela, eu queria comentar com vocês. O primeiro nome, sem dúvida, é Momô. Então, o que a gente tem que falar de Momô? Momô é um apelido infantil, carinhoso, e que lembra muito o murmurar e a primeira sílaba que uma criança fala. Que é o juntar dos lábios. É quando a criança começa a pronunciar a sílaba dessa vida, né? É o segundo. Então, Momô, de apelido carinhoso, de expressão de amor, mas também um símbolo de recuperação de infância.
né? Mas também é diminutivo de Mohammed, que quer queira, quer não, é um dos grandes representantes de toda a cultura árabe, né? Como falando do Corão, como falando de religião, como falando de coisas muito grandes, e que é extremamente venerado. Então, ele tem, no nome dele, uma importância muito grande, né? Ele carrega nesse diminutivo Momô não só o amor da Magabu Rogar por ele, né? Não só essa relação de preocupação que ele tem com a Magabu Rogar, o que é fogo, né? Mas uma gigantesca hereditariedade e uma baita responsabilidade de manutenção, proliferação e divulgação dessa cultura. Então, isso é bastante... não é curioso, é importante mesmo, relevante, no sentido dessa responsabilidade identitária que a Magabu Rogar faz questão de manter, né? E depois eu queria falar justamente da Magabu Rogar. O nome dela é autoexplicativo, é curioso, uma mulher endurecida pela vida, sobrevivente de Auschwitz, assustada e traumatizada, que acorda durante a noite por pesadelo de Auschwitz, com toda a tortura, ter se responsabilizado depois que envelheceu, depois que saiu das ruas, né, que saiu do Meretrício. Ela saiu do Meretrício, mas não da zona do Meretrício. E daí ela faz o quê? Ela toma conta das crianças filhas das meretrizes. Porque na França daquela época havia toda a tradição católica da família, dos bons costumes, né? Tradição, família e religião e bons costumes, né? Vocês devem ter ouvido falar disso em algum lugar. E então vocês devem imaginar o que era esconder embaixo do tapete que mulher precisava de aborto, havia uma lei anti-aborto, e que a Sociedade Nacional da Proteção da Infância proibia que mulheres prostitutas tivessem filhos. O que elas faziam? É proibido ter filho, mas também é proibido abortar. Então, ia a assistência social, quando descobria que a mulher tinha uma família, tirava o filho delas. Só que uma meretriz, ela vai parar no meretrício, principalmente quando ela é estrangeira, não necessariamente porque ela quer, mas porque ela precisa viver, muitas vezes. Isso não tira dela família, não tira história, não tira nada, muito menos amor e a capacidade de amar e de ter uma família. Então, o que ela faz? Ela esconde o filho, ela paga para alguém cuidar, enquanto ela tenta se dar bem na vida, ou como ele escreve, se virar, né, no caso, né, no galho, como a mãe dele, para poder depois recuperar o filho, quando já não estiver nessa vida, quando puder publicamente expor o filho, né? O problema é que a mãe dele foi morta, desculpa se ninguém terminou de ler, o spoiler, foi morta pelo próprio pai, né? Por isso ele fala que cometeu uma loucura, uma insanidade, por isso é internado no hospital psiquiátrico, porque mata a mulher de ciúme, né? Era caquetão dela e mata a mulher de ciúme. E daí, Rosa é o nome dessa mulher que decide cuidar de crianças. E não é que ela é uma mera enfermeira, uma mera assistente social. Ela cuida com amor, ela cuida com desvelo, ela alimenta, ela troca, ela cuida, e ela até ajuda os mais velhos para isso. Porque ela vai envelhecendo. Depois dos 50 ela começa a fazer isso, mas ela vai envelhecendo. Mas é o nome de alguém que tem justamente essa questão paradoxal da feminilidade numa mulher grotesca, obesa, gorda, velha, destituída de beleza e com todos os espinhos que a vida lhe conferiu. Então, por isso que o nome dela é tão emblemático, né? O nome, ele significa muitas vezes. Eu falo isso às vezes com meus alunos, né? É importante prestar atenção nos nomes. E daí tem a questão da Lola. Quem que é a Lola? A Lola é aquela travesti, né? Senegalesa, extremamente forte, tinha sido um lutador de boxe no seu país, no Senegal, que é o país de colônia francesa também, e que também se vira na rua, né? Mas ele demonstra com amor, com a preocupação, quando ele chega no trabalho dele, o
que ele faz? Ele vai para casa? Não, ele termina de subir os andares, vai para o último andar e vai ver como é que aquela velha senhora está e como as crianças estão. Se tem o que comer, se precisa ir na banca, se precisa ir na mercearia, se precisa cozinhar, se precisa de remédio, porque ele cuida, né? Ele ou ela, Lola, né? Eu gostaria de dizer para vocês que Lola é um nome de origem espanhol, né? Que mistura com o árabe e que significa nada mais, nada menos do que avó. Lola é um diminutivo de avó e ele traz, ele carrega consigo toda essa ideia de desvelo maternal duplo. Por que duplo? Porque cuida das crianças e da, aspas, mãe das crianças. Então, ele é Lola, ele é avó. Então, de novo, a importância desses pequenos detalhes que vão traduzindo o quê? Caracterização das personagens, né? Elas são extensão do significado e da função dessas personagens, com toda a complexidade que cada uma delas traz no livro. E daí você tem o nome Ngamadé, né? O Amadé é do francês, significa amado, e é interessante porque o cara é um cafetão, é um criminoso, ele comanda não uma milícia, mas uma máfia naquele bairro, né? E ele se dá mal por isso, ele é morto por causa disso. Mas era uma pessoa extremamente carinhosa com as crianças, né? Extremamente simpático, né? Era um pavão, né? Se vestia espalhafacosamente, aquela roupa roga pink, cheia de ouro, né? Imagina aquela figura caricata, né? Negro, magro, com aquela calça boca de sino, aquela roupa xadrez, aquele casaco xadrez, aquela roupa rosa com aquela bola enorme, aquele roga pink, aquela corrente de ouro. Era bem isso, aquele gadez enorme no dedo, né? Então, era bem caricato. Mas o nome traduz essa preocupação. Por quê? Ao mesmo tempo que era uma preocupação financeira, porque era dessa exploração que ele tirava o dinheiro dele e a riqueza dele, ele dizia para os pais dele, lá no Senegal, que ele era um engenheiro, que ele fazia outras coisas, e que ele não estava na criminalidade, né? E nesse meio termo, ele expressa amor e generosidade no bairro dele com as pessoas que ele julga merecerem. Porque é com elas que ele se confessa, que ele vai falando, né? Então, nós falamos do Momô, do Ngamadé, Rosai e Galolá. Deixei por último o Kagir e a Aisha. O Kagir, que é o Kagir Youssef, que é o pai biológico do Momô, tem esse nome, Kagir, que significa todo-poderoso, em árabe. Significa Almighty, né? Eu só achei um estudo disso em inglês, significa todo-poderoso, né? Se por um lado, Mohammed significa, né, o escritor e o grande profeta do Corão, o Kagir é o todo-poderoso, né? Que é o Deus. Então, você tem um Deus e tem o Mohammed. E a relação meconímica se estende novamente, né? É muito curioso isso. E a grande ironia do livro é o nome da mãe, Aisha. E ele fala, não tem nome mais lindo no mundo. Alguém aqui sabe o que significa Aisha? Não? Aisha significa alegre e também significa viva. Mas a mãe dele morreu. Ele não tem mãe. A mãe dele só vive na memória dele e na memória da Mangaba Rosá. Então, é uma morte que tem o nome de viva. E essa é a grande ironia do livro, né? Então, o Todo-Poderoso mata alguém que é vivo. O que não deixa também de ser uma grande crítica para a questão da humanidade, né? Porque é a crítica do autor, não é do narrador, do autor, né? Quando você vê na relação de um Todo-Poderoso matando um ser humano, matando alguém vivo, né? Então, é aquela ideia do Deus punitivo, do Deus que mata quem está errado, do Deus que não obedece, né? Então, tem toda uma série de religiosidade que ele vai trazendo conforme você vai estabelecendo essas relações. Então, tudo isso, obviamente, é tirado não só do estudo, mas também da plausibilidade, né? Das leis de plausibilidade na hora de interpretar a obra, né? Então, são
meios econômicos, literalmente, que eu trago à baila para expressar essa importância de você prestar atenção nos nomes, né? E daí eu gostaria de compartilhar com vocês algumas outras coisas importantes, como a questão da intertextualidade com a história, né? Eu já falei para vocês que Belleville era um bairro francês, na periferia, povoado por pessoas vindas das colônias francesas, majoritariamente, algumas inglesas, árabes, né? E tanto que hoje nós temos toda a questão da educação da juventude árabe na França, isso é uma questão séria para o governo francês, para eles fazerem toda a diversidade, a integração, e a interação com ele, não só, mas a integração, né? Sem desrespeitar essa história e sem impor a cultura francesa sobre eles, né? O que acaba falhando terrivelmente, né? E hoje tem o Monsieur Lupin, né? Que é uma série, inclusive, que está no streaming, e daí vem outra intertextualidade no livro. Uma delas é da história. Aí eu trouxe esse pedacinho, tem um livro todo, mas esse pedacinho. A única coisa que mexer um pouco com a Madame Rodin, quando ela estava tranquilizada porque ela tomava tranquilizante, dado pelo Dr. Cash. Era quando tocava uma cocaína. Ela tinha um medo atroz dos alemães. Era uma história antiga, estava em todos os jornais, e não vou entrar em detalhes. Mas Madame Rodin nunca voltou a agir. Ela às vezes achava que continuava em vigor, principalmente no meio da noite, que era uma pessoa que vivia das suas lembranças. Vocês acham que é totalmente idiota no dia de hoje, quando tudo está morto e enterrado, do que ele está falando, da falta de consciência histórica, né? Mas isso já em 75. Mas os judeus são muito persistentes, sobretudo quando foram exterminados. São eles que voltam mais a isso. Ela me falava muito dos nazistas e dos SS. E lamento ter nascido tarde demais para conhecer os nazistas e os SS com armas e bagagens. Porque, pelo menos, se sabia por quê. Agora não se sabe. Quer dizer, uma baita de uma crítica sobre a falta de consciência histórica. E ele vai falar dessa crítica quando ele fala do ex-capeceiro, que é o capeceiro aposentado, que é o Monsieur Emile, que era uma pessoa cega e que justamente o cego que conhecia, que tinha conhecimento do mundo, né, que é um chavão muito grande, né, que é sobre todo esse conhecimento do mundo, essa natureza humana que ele fala, do amor, da história, da cultura, da religião, o que ele fala com a Emile, e o Emile carregava o tempo todo um livro no braço que era do Victor Hugo, as obras do Victor Hugo, né? Aliás, não à toa esse livro vai carregar muita intertextualidade com Os Miseráveis, né? O Les Misérables do Victor Hugo. E daí ele, inclusive, chama o Momo de Meu Pequeno Victor Hugo, né? E espero que você escreva, que você conte a história como o Victor Hugo era capaz de fazer. Então, aqui ele já tem uma percepção histórica que as pessoas não sabem, né? Ele tem uma percepção de cultura quando ele percebe que ele é oprimido. E ele tem uma percepção de preconceito quando ele percebe o preconceito da Madame Lola, nos irmãos Zaun, no próprio Emile, né? No N Gama Gay, então ele vai falar da Madame Rosá. E ele fala, não faço ideia de como a Madame Rosá podia sonhar. Eu não vejo serventia em sonhar para trás. E na idade dela, ela não podia mais sonhar para frente. Talvez ela sonhasse com a sua juventude, quando era bonita e ainda não tinha saúde. Não sei o que os pais dela faziam, mas era na colônia. Foi lá que ela começou a se virar. E depois em Paris, na Rue de Forcy, Giga Blondel, Giga Sinha, e um pouco por toda parte. Em toda parte. E depois ela fez o Marrocos e a Argélia. Falava muito bem o árabe, sem preconceitos. Tinha até feito a Legião Estrangeira em Sidi Belabé, mas as coisas melaram quando ela voltou para a França. Pois ela queria conhecer o amor. E o sujeito roubou todas as suas economias e denunciou a polícia francesa como judia. Ela parava sempre nesse ponto quando tocava a história e dizia. Terminou essa época. Sorria e para ela era um momento bom de passar. Quando ela voltou da Alemanha, virou-se ainda por alguns anos. Mas, depois dos 50, começou a engordar e não parou mais de ser apetitosa.
ela sabia que as mulheres que viram têm muita dificuldade para conservar seus filhos, porque a lei proíbe isso por razões morais. E ela queria abrir uma pensão sem família, para pirralhos que nasceram atravessados. Chamam isso de um clondê na nossa gíria. Foi assim que teve sorte de criar um comissário de polícia, que era filho de puta, e que a protegia. Mas agora tinha 65, e isso era de se esperar. Né? Esse era, sobretudo, de um outro trecho que eu não vou ler. Então, quer dizer, ela dependia das relações cognoscíveis com outras pessoas que compartilhavam da história de clandestinidade e que haviam se inserido no mainstream para conseguir sobreviver embaixo da moita. Então, fala do trabalho, da história e de como isso se interliga com a sociedade francesa. E de como a sociedade depende de esconder isso debaixo do tapete e depende do trabalho dessas pessoas. E daí o Momô, que é criança, trabalha. Nesse ponto, é importante explicar para vocês, embora meu tempo esteja se exaurindo, desculpe, deixa eu fechar aqui. Que, para vários especialistas em infância, a infância se caracteriza principalmente, tradicionalmente, por 4 pontos. A criança tem de desconhecer o sexo, a criança tem de desconhecer o trabalho, a criança não tem de ter contato com a morte, e a criança não tem de sexo, trabalho, morte, e a criança não pode ser desestruturada, ela não pode viver em uma estrutura, numa família desestruturada. Ela não pode faltar o pai, faltar uma mãe, tem que ser sempre aquela história da criança com papai, mamãe, cachorro, irmãozinho, irmãzinha, na casinha amarela com cerquinha branca. Isso é a infância perfeita, criada pela burguesia inglesa no século XIX, no final do século XIX, que vai criar as rimas dos nursery, bem na época que o proletariado estava morrendo no chão de fábrica. Né? As crianças morriam com 4 ou 5 anos no chão de fábrica. Então, tem sempre esse paradoxo. Uma criança que não podia conhecer nada disso, nasceu disso. Né? Então, por isso que é interessante que o romance de formação é de alguém que não conhecia nada disso. A infância é de alguém que não conhecia nada disso. E o Vida pela Frente é o oposto disso. Disso tudo que dá a base dele, teoricamente falando. Então, é muito interessante e desafiador falar desse livro por isso. O Momô é um menino que trabalha. Ele não se prostitui, mas ele trabalha. E daí, como é que ele trabalha? Ele trabalha ajudando em casa e trabalha na rua. Então, ele vai falar assim, nunca limpei os pirralhos com mais de 4 anos, porque eu tinha minha dignidade. E tinha uns que cagavam de propósito. Mas eu conheço bem esses pirralhos e ensinei eles a brincar desse jeito. Quer dizer, um limpando o outro. Expliquei que era mais legal cada um na sua. Funcionou muito bem. Madame Rosário me deu os parabéns e disse que eu estava começando a me virar. Quer dizer, até na pedagogia do outro inimigo, eles se viram. Eu não brincava com os outros pirralhos. Eles eram pequenos demais para mim. E aí ele está falando de brincar, brincadeira mesmo. A não ser para comparar nossos pintos. E Madame Rosário ficava furiosa, porque tinha horror a pintos por causa de tudo que já tinha visto na vida. Prostituta, enganada, roubada. E, como falando de uma criança, falando sobre sexualidade. Também continuava com medo dos leões de noite. É inacreditável quando pensamos em todas as razões justas que temos para ter medo. Mesmo assim, firmou com leões. Madame Rosário tinha achaques no coração. E era eu que fazia o mercado por causa da escada. Os lugares eram o que havia de pior para ela. Ela sogueava cada vez mais quando respirava e eu tinha asma através dela. Eu também. E o Dr. Katz falava que não existe nada mais contagioso do que a psicologia. É um negócio que ainda não conhecemos. Todas as manhãs, ficava feliz de ver que a Madame Rosário acordava, pois eu tinha terrores noturnos de ficar mega atroz de me ver sem ela. Quem terminou de ler o livro sabe muito bem que ele fica com ela morta durante 2 semanas no quartinho judeu dela. Sem saber nem quem ele é. Ele perde todo o resto de identidade dele, quase. Né? Então, isso é a grande ironia do livro. Ele chega com medo da morte, sabia o que era a morte, mas ele convivia com ela todo dia e foi ele que a protegeu, até o fim. Né? Que a protegeu de ser levada para o hospital e para o asilo. Então, é muito curioso como ele trabalha. E depois ele vai falar que ele se virava na rua para ganhar o trocado. Sabe essas crianças que se apresentam no farol? Ele se apresentava. E daí, é curioso como ele vai falar de brincadeira, da questão lúdica.
né? Então, não só o Momô trabalha, como ele também brinca, né? Eu prometo que eu estou chegando no final, pessoal. O Momô, peraí que eu acho que eu compartilhei errado. Eu compartilhei aquela errada. Aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Aquela certa. Ele fala assim, o maior amigo que eu tinha nessa época era um guarda-chuva chamado Arthur, que eu vestia da cabeça aos pés. Eu tinha feito uma cabeça para ele, com um retalho verde, que enrolei igual que do cabo, e um rosto simpático, com um sorriso e um olho redondo, com bacão gama rosado. Não era tanto para ter alguém para gostar, mas era para ser palhaço. Pois, quando eu não tinha os trocados, às vezes ia aos bairros franceses igual que tem. Eu tinha um sobretudo grande demais que batia no calcanhar e colocava um chapéu coco. Levantava a cara com tinta e com meu guarda-chuva Arthur, a gente era o máximo nós dois. Eu fazia palhaçada na calçada e conseguia até fazer 20 francos por dia. Mas não podia marcar bobeira porque a polícia tem sempre um olho nos menores em liberdade. Arthur se vestia como um perneta, com um tênis azul e branco, uma calça comprida, um paletó xadrez, com uma armação que eu amarrava nele com barbante. E eu tinha costurado um chapéu redondo na cabeça dele. Eu pedi ao senhor Ngamadê para me emprestar umas roupas para o meu guarda-chuva. E sabe o que ele fez? Me levou com ele para o Pildor, no Boulevard Belleville, onde é mais chique, e me deixou escolher o que eu quisesse. Não sei se todos são como ali na África, mas se não devem sentir falta de nada. E é curioso como ele fala, e é por esses pedaços que você vê o Ngamadê, e a expressão dele. Mas você também vê solidão e amor no Momô, né? Você vê que ele vestia, você vê solidão, você vê que era o único amigo que ele tinha, depois ele tinha um pouco do Moísa, você tinha amor, porque ele gostava, ele beijia e dormia abraçado com o Arthur, e ele tinha opressão, que o Arthur tinha que ser palhaço mesmo, não era para ele ser palhaço, era para o Arthur ser palhaço, né? Então, tem essa questão. Então, o Arthur, ele era uma companhia, né? Por isso que eu falo que para vocês é que, embora nós tenhamos todas as outras questões aqui, essas questões identitárias, elas acabam perpassando e a gente acaba vendo pelo olho da primeira pessoa da narrativa, que é o Momô. Como já diria o Machado, né? Dizem os grandes teóricos, a primeira pessoa é uma posição ocupada por alguém que tem uma visão limitada e que vai traduzir a visão do outro, ocupa o centro do palco e é uma narrativa de um narrador não confiável. Em que sentido? No sentido de que o que os outros pensam e o que os outros fizeram, a gente está ouvindo pelo filtro dele, mas a gente não sabe se é verdade, que foi assim que aconteceu, né? Virgem, Benchim e Capitu, né? Então, o que ele conta é da memória dele, da gravação dele, de um menino de 14 anos, e essa linguagem que ele adota de toda a gíria francesa, e um conhecimento muito grande, ele vai colocando e tecendo, além dessa trama, esse enredo, indo e vindo na digressão, colocando em questões muito profundas, questões humanas muito profundas. Então, ele fala de identidade nacional, em trabalho, em sexo, em amor, em preconceito, em sociedade que esconde, em responsabilidade, em religião, em vida e em morte, mas principalmente de sobrevivência. Porque quando acaba o livro, é isso que fica. De todo esse trauma, ele sobrevive, mas ele precisa se reconstruir. Então, até que ponto tudo isso está bem costurado, mas não fragmentou por dentro, esse trauma que ele viveu. Né? Esse trauma de ser oprimido, de ser abraçado por todas as tribos, menos a origem dele, porque o pai matou a mãe, e no trauma desse ninguém se recupera, né? E de ter depois perdido a mãe postiça que ele tinha, né? De ter suportado a morte dela, e de ter escondido dos outros. Então, era isso que eu tinha para abrir. Vocês fiquem mais do que à vontade para fazer todas as perguntas. E, como eu costumo dizer para todo mundo, nunca existe pergunta idiota, existe resposta idiota, que certamente eu vou evitar de dar para vocês. Muito, muito obrigada. Né? Então, eu queria só deixar aqui para vocês, para quem quiser depois anotar,
tem o meu e-mail, né? Então, para quem quiser anotar, fica aqui o e-mail, fabiana.tavares@ufp.br, pode mandar, e eu nem sempre respondo na hora, né? É no interstício da vida que eu acabo respondendo, mas eu não deixo ninguém sem resposta, não. Tá bom? Obrigada. Estamos abertos às perguntas. Acho que o Tiago quer fazer alguma consideração. Era só batendo palma. Então tá ok. Franco. Professora Fabiana Tavares, quero agradecer do fundo do coração esse show que foi sua aula do livro. Eu acho que talvez eu tenha sido o primeiro aqui do grupo a ler a obra. Essa obra ela foi comentada, ela foi objeto de uma crítica do Jornal Estado de São Paulo, talvez um dos primeiros livros da editora Todavia. Isso foi no começo de 2020, logo depois da pandemia. E aí eu comprei o livro ali na hora, tal, daí em seguida a Daniele, que está aqui com a gente, eu ingressei no grupo, a Daniela é a coordenadora do nosso grupo de leitura da Palmagens. Aí eu ingressei no grupo e teve uma janela, né, Daniela? A gente precisava de uma obra pequena, assim, para entrar logo. Aliás, só de duas. Eu indiquei o Deserto dos Tártaros e indiquei também A Vida pela Frente. E aí eu li novamente a obra e fiz quase que um fichamento. E agora, eu li várias horas, eu sou aposentado, e um dos motivos da aposentadoria é para abrir. Eu troquei a leitura de processos por leitura de literatura. Foi uma beleza. Eu li 8 horas por dia oficialmente, profissionalmente. Aí eu li a terceira vez, comecei ontem e terminei hoje. Só que dessa vez eu li sobre um outro aspecto que eu achei interessante. Essa semana nós tivemos uma discussão, um bate-papo sobre a voz. E eu li a obra como a Madame Rosat, não sendo, assim, do aspecto que a gente, da primeira vez que eu li ela como sendo uma avó daquele monte de criança. Eu lembrei de um processo que eu tive, eu fui juiz de Parelheiros, e Parelheiros é o lugar mais pobre que tem, acho que no estado de São Paulo. Uma mulher foi lá, uma senhorinha, ela estava assim, acho que ela tinha uns 6, 7 netos que ela tomava conta, e as filhas caíram tudo no mundo, tinha filha prostituta, tinha de tudo. E aí eu chamei lá a defensora pública da defensoria e falei para ela, assim, dá um jeito, faz que nós vamos tocar por aqui e vamos botar todos esses pais como réu nessa ação de alimentos. E eu fiz uma verdadeira assembleia da família e comi a orelha de todo mundo para todo mundo alimentar aquela criançada. E aí essa obra me lembrou muito isso, ela como avó. E dessa vez eu li também sobre já o ponto de vista desde o começo, que não aconteceu na primeira, que a Nadine e o Ramon iam ficar com ele no final, junto com ele, seria irmãozinho adotado dos outros filhos. Foi uma visão muito legal. Eu não tenho exatamente assim, talvez uma única pergunta, né? Na verdade não é bem pergunta, né? O Romain escreveu essa obra, acredito, com 60 anos, mais ou menos, né? Porque foi publicada, ele ganhou o prêmio em 75. Então ele já tinha muita experiência, já tinha escrito muita coisa. E talvez nessa obra tenha sido assim, um enfoque assim, de tudo que ele viveu na vida, ele colocou na boca do Momô, para o Momô foi o que ele pensava. Achei muito legal. Não tem assim, uma pergunta específica, é só um agradecimento pela sua palestra magnífica. Muito obrigado. Sim, ele colocou na boca do Momô muito da experiência de vida dele. Para quem pôde pesquisar um pouquinho, teve a oportunidade de ler um pouco sobre o Romain Gary, ele sofreu essa experiência de um pai desconhecido, de uma mãe atriz, e a atriz, como muitos sabem, durante muito tempo foi sinônimo de meretriz, né? E toda forma de arte, principalmente quando recai sobre a mulher, né? É sempre considerada benefício, nunca profissão, né? Então, a mãe dele sofreu muito com isso e ele experimentou esse preconceito todo, em primeiro lugar. Ele também experimentou viver no entre-guerras. Ele nasceu e com 3 anos ele recaba da Revolução Russa, depois ele viu a Segunda Guerra, né? Depois ele viu a Guerra da Coreia, depois ele viu o Vietnã,
Ele viu todas as guerras principais que nós temos, né? No século XX. Ele viu o século XX voar e virar da Revolução 2 para a Revolução 3, né? Ainda não tinha virado a Revolução Industrial 4. Mas ele viu um efeito devastador que o Fordismo fez na Revolução e nas pessoas, e principalmente no sentimento das pessoas, porque apagou o sentimento das pessoas. Então, esse livro é uma grande denúncia de como ele mostra isso. E é uma pessoa tão sensível a isso, né? Que, como tantos outros antes dele, acabaram não aguentando, não sustentando. A mulher dele, que era atriz americana, se suicidou. Um ano depois, em 80, ele se suicidou com uma arma de fogo, né? E deixou o livro dele para o filho dele publicar, com a condição do filho dele publicar póstumamente. E foi quando descobriram que ele era o Émile Ajar, né? E veja que inclusive, ele lutou pela Legião Francesa, né? Então, ele tinha um conhecimento de dor humana, de preconceito, de questão de imigração e de questão da necessidade de ser amado e acolhido, como poucas pessoas têm. E daí, quando você pega isso e não coloca como crítica, e coloca isso na boca de uma criança, em primeira pessoa, com esse linguajar, fica assim, é devastador, né? Fica engraçado, mas fica aquele engraçado que você começa a ler e chorar ao mesmo tempo, quando você lê pela primeira vez. Então, você se emociona, você se comove, né? Pela sensação de dupla, né? De abandono com acolhimento, de abandono dentro do acolhimento, parco que ele tem, mas, ao mesmo tempo, de força nascida desse abandono, de resistência, de resiliência, porque ele é um resiliente, né? Então, o Romain Gary também era um resiliente. Ele foi roteirista, ele foi diretor de filme, contemporâneo, inclusive, do Kane, né? Do autor do Citizen Kane, ele foi contemporâneo do Orwell, né? Então, era uma pessoa que estava muito a par do que era alienação. E essa sensação de alienação e de fragmentação, né? Isso é muito importante. Não sei se respondi, Fran. Muito obrigado, professora. Respondeu maravilhosamente bem. Só uma coisinha que queria lembrar, logo no começo do livro, acho que na página 16, quando o Momo lá acabou liberando aquela criançada a fazer cocô pela casa, a Madame Rosa falava, Auschwitz, ela lembrava do cheiro da prisão. Vamos lá, acho que é Maria Fernanda que vai perguntar. Exato. Bem, primeiramente... Oi? Tem comentário aqui no chat primeiro, pode ser? Com certeza, pode sim. Eu agradeço. É aqui, ó, houve alguma repercussão com resultados positivos em relação às denúncias apontadas pelo personagem? Não internacionalmente. Se houve, foi localmente e foi calada. Vocês devem lembrar que esse livro começou com uma proporção depois da morte dele, depois dos anos 80, né? E foi quando ele começou a ter repercussão nas escolas periféricas de Paris, quando a juventude muçulmana começou a ser educada, né? Então, foi quando ela começou a falar, quando começou a ter uma abertura nos anos 90, que esse livro começou a ser discutido, mas muito da virada dos 90 para os 2000. Voltamos para Maria Fernanda. Show. Então, primeiramente, boa noite, claro, professora Fabiana, Renata, o pessoal, meus cumprimentos a todos os presentes. Então, professora, na obra do Romain Gary, ou melhor, do Émile Ajar, o narrador de A Vida pela Frente é o menino Momo. Então, nós acompanhamos, sob a sua perspectiva, temas como a pobreza e a intolerância, que atravessam o ambiente multicultural do prédio em que o Momo vivia com a Madame Rosa. Bem, fazendo um salto de 1975, data da publicação de A Vida pela Frente, para 1964, ano em que foi publicado aqui no Brasil a obra Campo Geral, do Guimarães Rosa. Campo Geral do Guimarães Rosa, essa história, ela também é narrada, tendo como perspectiva uma criança, no caso o menino Miguelinho, que narra a vida de sua família no interior de Minas Gerais, sendo a história marcada também por temáticas espinhosas, como o adultério da mãe e a perda do irmão.
Nesse sentido, eu gostaria de saber se, na compreensão da professora, o campo geral de Guimarães Rosa e A Vida pela Frente, do Romain Gary, se aproximam, no sentido de, em ambas as obras, a perspectiva sensível e delicada dos seus protagonistas crianças servirem como um contraponto de temáticas mais pesadas, densas e complexas. Suas considerações, professora, por favor. Agradeço muito pela pergunta, porque isso traz à baila uma literatura fundamental, como a do Guimarães, que era um diplomata, que era uma pessoa que conhecia o interior do Brasil como ninguém, que era uma pessoa muito viajada e muito aculturada, né? E que tinha o mesmo poder do Émile Ajar, né? De falar na linguagem da criança. Então, eles guardam nessa proporção, eles guardam essa riqueza do olhar infantil sobre a opressão, sobre o regionalismo, sobre a política, sobre a pobreza e sobre a violência que tudo isso representa para eles. Só que a gente também precisa relativizar na questão de que esses valores que você colocou, Maria Fernanda, são valores universais. E esses valores universais são valores atemporais e canônicos, né? São valores discutidos por várias obras. Da mesma maneira que a gente vê isso no campo geral, por exemplo, você vai encontrar no Sapato de Salto, da Lígia Bojunga Nunes, agora a Lígia Bojunga, que ela separou, né? Da Lígia Bojunga. A Lígia Bojunga ela tem livros como Sapato de Salto e um outro que é o... Oh, meu Deus! Tchau, o nome do livro. Que a mãe sai pela porta de casa e nunca mais volta e abandona a filha, né? São livros espinhosos, como você disse, para usar essa palavra, que tratam de temas da desestrutura. Vocês lembram que eu falei sobre a infância não conhecer nada disso? Ora, Momô, Miguelinho, a menina que está ali no livro do Sapato de Salto, são crianças que conhecem a desestrutura, a violência, a sexualidade. Para quem não leu Sapato de Salto, é uma menina de 9 anos que trabalha como empregada doméstica, foi importada do Nordeste, é quase da família, vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? Quase da família, e que constantemente é estuprada pelo pai de família, né? E ela tem aí essa tristeza, e ela dá uma cor. O nome da tristeza dela é Azul Fraquinho. É lindo o livro, né? Aliás, eu fui falar justamente sobre ele no trabalho. Então, por quê? Porque me chama a atenção esses livros que trazem o quê? Esse letramento, não só literário, mas esse letramento político, né? Eu tenho uma birra com a academia, se vocês soubessem, porque a academia diz assim, não, literatura infantil, literatura juvenil segundo lugar, é second rate, né? É desprezível, ele não é canônico, não é uma Virginia Woolf, não é um Guimarães, um Machado. Ninguém começa a ler Machado na vida, ninguém começa lendo Tolstói, né? A gente lê primeiro o Giraldo, lê o Monteiro, lê outras obras, lê material, escuta rima, escuta parlenda, a gente começa fazendo mamamá, começa fazendo traga-língua. É assim que a gente é letrado literária e politicamente e ideologicamente. Então, quando você pega um livro como esse, ou como um livro como o do Guimarães, e você vê uma criança falando da sua experiência de desestruturação, de violência, pobreza e opressão, você quebra todo o mito pequeno burguês da criança e da família bonitinha, que a gente vê nas escolas públicas, eu pelo menos vi no ano 80, daqueles livrinhos que a gente lia, né? E quando não era livro assim, era livro fantástico, ou de mistério, ou de detetive, o caso do Cinco Estrelas, e que o foco não era na pobreza do Gino, ou na cadeira de roda do Gino, era no mistério do hotel, ou então outro livro da Ilha Misteriosa, mas nunca era na condição da família, nunca era na experiência do sentimento, não era uma personagem histérica, como diz o Antônio Cândido, não era uma personagem com sentimentos, com profundidade, em que você conversa e tem uma verossimilhança tão grande como o Miguelinho, que parece que você vê aquele menininho sujinho, com a perna toda magrinha, né, com aquela roupa, aquele shortinho e o pé descalço. Né? Você não vê
isso num livro que você não vai ter que ficar sendo dado na escola. E nem agora você começa a ver alguma politização. Mas, assim, isso demorou muito para vir. Isso veio nos últimos 15 anos, né? Para as escolas. E eu costumo dizer que livros como esse, principalmente para hoje, se você pensar em hoje, para uma pré-adolescência, são livros que constroem um letramento político e ideológico. Né? Ele constrói a cultura do outro, aquilo que é excêntrico, que você pensa que é excêntrico, fora do centro, que não é meu, que não é a minha realidade, se torna cognoscível, se torna parte do que eu conheço. E minha cultura me aclimata. Então, é importante você oferecer isso para as pessoas. Né? É importante oferecer material como o do Guimarães, Maria Fernanda, porque é Brasil, e é o Brasil do rincão que as pessoas não conhecem, é o Brasil do interior. Mas também é importante oferecer essas outras culturas. Professora, eu lembrei do Capitães de Areia. Capitães de Areia, do Jorge Amado. Lindo. Verdade. Tema da conversa, inclusive, né? Podemos passar para a Dani? Dani, primeira vez que eu passo a bola para você. A Renata sempre me ajuda. Cocuza, anota aí Capitães de Areia para a gente tentar ler ano que vem. Acho que a gente precisa. Tá? Até por conta dessas vozes. Tudo bem, Fabi? Te conheço como Fabi. Pela Renata. Eu acho linda a voz desse livro. É o que mais me encantou. E foi dos melhores livros, dos melhores encontros que a gente teve na Apamages. A sugestão foi do Cocuza, foi uma grata surpresa. E muitos que leram a obra não gostaram. O filme é lindo, mas muitos não gostaram porque o livro tem muitas camadas que o filme não consegue atingir, até mesmo no imaginário dos personagens, né? O filme faz algumas opções, assim, talvez necessárias para a tela, mas que reduzem aqui a nossa compreensão dos personagens, né? Das personagens. Eu coloquei no chat uma frase da página 62, quando ele faz digressões sobre a felicidade, no momento que a Rosaé leva uma picada de heroína, e que ele faz digressões filosóficas, mas ele usa um coloquialismo que é difícil, às vezes, a gente colocar na obra. Então, assim, é um conteúdo maduro com um jeito de falar que é um pouco ali juvenil. A felicidade é um belo de um lixo muito cruel e precisava de alguém que ensinasse a viver. Então, é um belo de um lixo, um pouco coloquial, aí, gostoso, que a gente escuta a personagem falar, a Momô falar, mas que tem conteúdo ao mesmo tempo. Então, isso é genial do autor. Aí eu queria te perguntar o seguinte, eu perdi o começo, cheguei aqui umas 10 para as 7, e eu sei que o Roman, ele ganha 2 Goncourt, que é um prêmio francês que só pode ser... O escritor pode ser premiado uma vez na vida, então ele usa o pseudônimo, e aí uma das críticas, algo que eu li na época que a gente estudou a obra, é que quando deram a premiação, falaram que ele deveria aprender a escrever, que o Roman Gary deveria aprender a escrever como Émile Ajar. Eu acho até que para receber o prêmio vai um primo dele, eles fazem uma encenação, eu vi até uma foto do primo com ele na ponte lá, porque houve uma desconfiança, talvez, não sei. Enfim, e aí eu fiquei pensando, poxa, se fizeram essa crítica é porque ele mudou estilo, e eu não conheço os livros do Roman Gary. Você conhece, assim, ele muda a voz, porque isso é muito difícil, e é tão genial essa voz do Momô, ele consegue mudar o estilo, o escritor, dessa forma, a enganar pessoas que conheciam e que gostavam dele. Muito obrigada pela pergunta. Eu cheguei a essa pergunta com uma outra pergunta. Você conhece, de fato, quem é a pessoa que escreve sobre o pseudônimo de Helena Ferrante? Quem que é? Ninguém sabe? Né? Então, o Émile Ajar é resultado de uma crítica, como eu estava dizendo antes, Dani,
vou escrever por Gani. O Emile, ele é resultado dessa crítica que o Romain Gary faz justamente ao jornalismo e à academia francesa, la grande académie française, de uma incapacidade, de uma superficialidade suprema, de não conseguir pesquisar e para saber quem é essa pessoa. O autor, sim, ele é capaz de mudar de voz, né? Eu li trechos de outras obras dele justamente para comparar a voz, né? E tem um filme que fizeram sobre a vida dele recentemente, só que o que não muda, o que o autor não consegue mudar é a maneira como ele filosofa. Ele muda a voz, ele muda as palavras, mas a profundidade da filosofia dele permanece. Né? Isso é curioso. Né? Quando você pega uma obra, por exemplo, deixa eu pegar o nome dela para falar para você, para não falar besteira. Um segundinho, que meu slide ficou tão grande que... Vamos lá. Aqui. Quando você pega uma obra que se chama Promessa ao Amanhecer, a história dele, né? La Promesse de Lobo, que conta a história dele, com a mãe dele, tudo, é a voz dele mesmo. Então, ele conta como uma autobiografia, tem uma história dele, né? Não sei se chega a ser uma autobiografia, porque eu não estudei essa obra, mas parece ser pelo pouco que eu li, pelos trechos que eu li. Tá? E é um tom diferente, mas a emoção e a força permanecem. Então, aquilo que costuma ser resultado das condições, como diz o Adorno, né? Como dizia o Theodor Adorno, que é da escola de Frankfurt, ele dizia que toda forma de arte que a arte ela é um conteúdo decantado do seu tempo e do seu lugar, né? E em sendo resultado de uma pluralidade, de um multiculturalismo como esse, de uma resistência enorme e de um ambiente de guerra cultural, guerra política e guerra econômica como ele, isso vai se refletir de forma muito forte em toda a obra dele. Né? Mas, sim, ele muda de tom. Por isso que os críticos não descobriram que era ele. Ele fez um trabalho linguístico excelente. Muito obrigada. Isabel? Eu quero agradecer profundamente, Fabiana, e agradecer o incentivo do Antônio, que hoje eu acordei com a vocação de ir à Amazon, né? E nadar no Rio do Livro. Eu quero expressar aqui a sua exposição me permitiu refletir sobre a vocalização do status moral da criança, a construir quase que uma carta de resiliência e de alteridade. Ultimamente, eu trabalho com a perspectiva da justiça restaurativa e trabalho com a dimensão do acolhimento do migrante, dos vulneráveis em geral. Então, eu sinto que eu recebi hoje uma Bíblia, um Alcorão para isso, um eco. Esse é o livro. E o livro me lembra muito o trabalho de Boris Cyrulnik, da resiliência, e o próprio trabalho de Levinas, do rosto do outro, né? Então, este é um livro filosófico, estruturante. E a minha pergunta já vai, mas assim, ele o é por algumas razões, pela dimensão da estruturação do periférico para o nuclear, da essência do humano, né, da incidência desse humanismo que avança transgênero, transreligioso, translinguístico, transcultural, transgeográfico, né? Não tem borderline nenhum, tudo realmente uma coisa só, nuclear. E tem muitos aspectos, até me permita, eu adoro a dimensão teológica, e a Aisha é uma das mulheres também do profeta Muhammad, né? Então, eu achei muito lindo que ele
contemplando o belo do nome materno, ficasse ali. Ele que foi, no gesto amoroso de ponte da Madame Rosat, colocado em contato com a Lio para que pudesse se ambientar com a sua origem. E aí não é à toa que ele traz. Aí aprendi com a Fabiana, que alegria também. Ora, mas há um elemento de anzol no livro que me encantou, porque qual é o grande grito do humano? É a proteção. E ele utiliza para a sua dimensão de ludicidade, vinculada, por certo, à sua condição de labor, o palhaço, um elemento protetivo, que é o guarda-chuva. Então, eu achei que o Arthur ganha nessa simbologia das múltiplas varetas, que é até um elemento simbólico que a gente já trabalhou no direito da criança e agora o faz na perspectiva da justiça restaurativa, essa dimensão múltipla de um telhado, que também é flexível. Então, eu pontuo isso e agradeço profundamente, Flávia, sobre o quanto eu aprendo em gerúndio contigo. Eu que agradeço com muita humildade, com toda a informação, toda essa carga cultural que você traz e da experiência de trabalho que você traz. Eu vou começar do último, para o começo, das considerações dos seus comentários. Como eu disse, a ideia do trabalho era abrir flancos para as pessoas irem preenchendo as lacunas, e eu agradeço muito pela contribuição de vocês. O guarda-chuva, que as varetas, e cada vareta, de fato, é uma metáfora para cada prato que ele está rodando ali para segurar na resiliência que ele cria, né? Então, são os pratos. Mas, se você reparar, esse guarda-chuva, ele está fechado. Por quê? Porque ele tem a ver exatamente com isso que você falou. É um guarda-chuva que se protege, é uma casca que se arma em volta do eu central, que é o Mohammed. Né? Então, é ele, com todas as varetas que ele cria e equilibra em volta dele, para poder se sustentar, para criar uma muralha de proteção. Porque se ele abrir, ele abre o flanco e ele se fragiliza. Né? Então, o guarda-chuva que ele usa é o guarda-chuva alheio, que é a Madame Rosat, Lola e todas as pessoas. E o Arthur, ele abraça, porque ele tem que proteger do jeito que ele dialeticamente é protegido por essa metáfora, que é o Arthur sendo ele. Né? Lembrando que Arthur era o grande cavaleiro, né? E a grande mitologia, a gente não pode deixar de fazer essa intertextualidade. Né? Isso é muito importante para entender um pouco desse Mohammed, que tem essa coragem de ir à luta como Arthur e liderar como Arthur liderava. Né? Então, pensar nisso. E sobre a questão da criança e dos refugiados, de toda essa opressão, muito trabalho bonito no Brasil, tem muito trabalho sobre a estrutura do Brasil. Do ponto de vista adulto, o trabalho do Frei Beto é bastante legal, eu gosto do trabalho do Frei Beto, que fala sobre isso. Gosto também, tem um outro trabalho que é um livro sobre, que nasceu, foi fruto de pessoas trabalhando nas ruas de São Paulo, na Cracolândia, também na Sé, e escreveram um livro, uma narrativa ficcional, com base em personagens reais, né? É uma narrativa ficcionalizada. Depois eu passo para vocês, para a Renata, o nome do livro, a capa do livro, para vocês verem. Né? Muito bacana esse livro. E é curioso que esse livro, Isabel, é um livro que eu, em 6 anos de curso de francês na USP, não conheci. Então, eu estudei francês lá dentro, estudei com a professora Giva Barbaro Gamaco, que era uma das grandes, que chegou a fazer parte de concurso literário da grande academia francesa. Ela fazia parte de comissão jogadora, de banca jogadora. Ela certamente devia conhecer o livro, mas nós não entrou no nosso programa, não entrou na ementa. Então, é curioso como um livro desse ele é rechaçado, porque ele é a extensão do rechaço que a sociedade faz desse tipo de gente. Né? E a coisa infantil. Então, por isso que, quando você fala em vocalização, vocalizar na boca de uma criança, que é o instante, que não fala uma história de dor, de resiliência, de se construir, e de denúncia da sociedade, por quê? Porque a criança não tem filtro.
A criança não tem hipocrisia, a criança não tem a quarta parede, a criança não sabe filtrar. E é por isso que ele fala palavrão para cacete, porque ele não filtra, né? Ele não tem essa educação, essa polidez. E é por isso que é tão importante o livro com essa representatividade. Por isso que ele colocou campo, né? Ele choca, mas ele choca com a verdade e com o amor, e com todas as questões. Ele também fala na mesma página 72, aliás, que a lei é feita para proteger gente que tem alguma coisa para ser protegida. Por que ele fala isso? Porque ele faz parte dos destituídos da vida. Espero que respondido. Jorge tinha levantado a mão, depois abaixou. Tem alguma consideração? É por causa do horário, né? Acho que para a Fabi não tem problema, e como ela estendeu um pouco, se para o Tiago nós pudermos prosseguir com uma última pergunta, podemos? Pois não, Jorge? Então, eu queria agradecer à professora também, com todas as informações que ela apresentou hoje, e aos colegas que também me antecipam aí, que trouxeram grandes ilustrações aí sobre o livro, né? Eu só queria dizer que, para mim, foi um livro emocionante do começo ao fim, né? Especialmente me tocou muito aquela parte em que ele descobre que tinha 14 anos e não 10, e apresenta para ele uma situação em que ele queria chorar, e ele comenta, mas eu não posso chorar agora, eu não tenho 10 anos, eu tenho 14 anos. Né? E me pareceu bastante emocionante. E a parte final, enfim, quando ele protege a madame do internamento, né? Que ela não queria que ocorresse, e fica com ela o tempo todo, isso me pareceu bastante emocionante, enfim. Mas o que eu queria perguntar, em parte a Daniele já respondeu, é a curiosidade que eu fiquei, como é que, se aquela premiação não podia ser destinada 2 vezes à mesma pessoa, como pôde ele receber? Eu vi que foi o prêmio, a Daniela falou, né? Mas não tem um documento? Como é que ficou assim a situação para ele se passar despercebido tudo isso? Obrigado. Do mesmo jeito que eu sou muito honesta com tudo que eu sei, eu sou muito transparente com tudo que eu não sei. E tenho que te dizer, Jorge, quando eu digo para os meus alunos, isso eu não sei, eu vou pesquisar e volto com a resposta. Tá bom, obrigado. Obrigado. Né? Eu gostaria de aproveitar essa pergunta, se você me permite, para dizer que ela é muito oportuna no seguinte sentido. Você fala dessa criança que, de repente, descobriu que envelheceu. Então, você falou um elemento fundamental no romance de formação, que é o tempo. E eu não expliquei para vocês, e deixei para o final, para explicar que a criança, que o romance de formação, o enredo do romance de formação, classicamente, termina quando a protagonista deixa de ser criança. Isso é uma baita crítica, que com toda a violência, com todo o sexo, com toda a morte, com tudo, ele ainda era criança. Ele só deixou de ser criança quando ele perdeu a mãe e perdeu a identidade dele, e perdeu o chão. Aí ele deixa de ser criança e é aí que o livro acaba, porque ele precisa se reconstruir. Mas agora ele vai se reconstruir num ambiente francês, num ambiente de outro capital cultural, num ambiente adulto, com outra realidade e outra percepção de si mesmo. Já não é uma criança. E por isso que o romance de formação termina aí. Por isso que ele termina nesse ponto. Agora que eu conheço as pessoas legais, eu estou ficando por aqui, por enquanto, eu não sei para onde eu vou. Mas a gente vê como é que vai ficar. Né? É assim que termina. Obrigado. Acho que então nós podemos encerrar. Fabi, obrigada. Paula? Oi, tudo bom? Eu sou a Paula aqui da comunicação. Prazer, professora Fabiana, foi maravilhosa a sua palestra. A gente faz a nossa fotinha do final de encontro todo, então quem puder abrir as câmeras para poder fazer a foto, quem estiver disposto aí a abrir a câmera para dar um sorriso aqui para a gente, para a foto da matéria. Aí, tô vendo o pessoal animado aí. Só um instante, vamos dar chance para todo mundo. Aí. Só um instantinho que eu estou batendo aqui as fotos. Eu agradeço muito, muito mesmo, por essa oportunidade maravilhosa de falar do livro, muito complexo, para usar o chavão dos alunos, extremamente.
extremamente complexo que o Cruxavão simplesmente arrebata o nosso coração, né? Então, eu queria dizer para vocês que é uma oportunidade rara, eu espero que corresponda a expectativa, mas se não corresponder, a gente ainda continua o papo. Quem quiser me escrever está aberto, é mais do que bem-vindo. Toda construção de conhecimento e todo compartilhamento é sempre bem-vindo. E eu queria agradecer também a mediação da doutora Renata, eu queria agradecer ao Clementim, ao Thiago, né? Ao doutor Thiago, e dizer a todos os participantes aqui que eu tenho orgulho de poder contribuir com gente que lê por amor, por interesse, né? Então, fico muito obrigada. Então, a gente vai só encerrar, né, professor, agradecendo mais uma vez a sua participação. Colega Renata, muito obrigado por estar contribuindo também, além das participações todas, também com essa mediação. E a gente vai sempre oportunizar para todos que queiram participar como mediadores, né, também essa experiência nas próximas edições. A gente está encerrando esse trimestre, né? Assim, eu não vou comentar sobre o mérito, né? Apenas, professora, se me permitir, curiosidade, né? A professora Fabiana falou sobre como existia preconceito dentro das pessoas que são marginalizadas, né? E aí eu trago aqui dois trechos que a obra fala do Brasil, né? Com uma certa carga de preconceito, né? Se quiser anotar na página 160, ele fala assim: Madame Rosa, na América eles têm todos os recordes mundiais, são grandes atletas. Na França, na Olimpíada de Marselha, só tem estrangeiro. Tem até brasileiros, e o diabo. Veja como... Aí tem também na página 133, ele fala assim, deixa eu ver. Aqui. Mas eu não tinha nem o seu nome, nem o seu endereço, falando com... É o pai, né? É o pai que apareceu, né? Mas eu não tinha nem o seu nome, nem o endereço. O tio de Aixa guardou o recibo no Brasil. Aí tem a reticência, como se fosse o Brasil foi uma coisa assim, bem distante em nós. Mas o mais sensacional, a acidez, né? A ironia que ficou marcada aqui, no diálogo, deixa eu me lembrar aqui. Bom, é um diálogo que vem a temática de casamento, né? Aí vem o diálogo. E o que faríamos quando estivéssemos casados? Vocês ficam sentindo pena um do outro, cacete. É para isso que todo mundo se casa. Achei muito engraçado isso aí. Quando eu li, eu ganhei a mesma risada. Né? A mesma risada quando eu li a primeira vez, porque é inevitável, né? Muito ironia. Eu não sei se você permite mais esse minutinho, claro. Mas eu costumo ensinar, eu não tenho uma linha teórica pós-colonial, embora eu respeite muito essa área. Né? E, particularmente, gosto muito do Eduardo Said e do Stuart Hall, que estudam muito dentro dessa área. Eu gosto muito dos dois. Né? Por quê? Porque eles se aproximam mais da minha linha, que é o materialismo histórico. Né? Eles conversam com o materialismo histórico. E daí, assim, o que eu acho interessante na tradição francesa é que eles, como Portugal, como Inglaterra, como todo ex-grande império, guarda para si esse valor de superior, né, de superioridade, de etnocentrismo ainda hoje. Então, todo mundo que não é francês é menor. Eu não sei se você já foi para a França, imagino que talvez tenha ido. Se você não fala francês, você tem dificuldade na França, né? Então, e eles não têm dó. Il ne parle pas lentement para você entender. Esquece. Ele fica algaraviando em francês rapidão. Se você não entende, o problema é teu. Entende? Então, é assim. A minha cultura, a minha personalidade, o meu problema, o meu umbigo no centro do mundo. Né? Então, vai ser mesmo até um atleta brasileiro. Né? Mas, por outro lado, é o tio da Aisha que guardou o recibo no Brasil. E por que ele guardou o recibo no Brasil? Porque ele, como argelino, não ficou nem na França. Ele precisou ir para outra ex-colônia. Então, ele é um ex-colono
numa ex-colônia. Você quer coisa mais excêntrica do que isso? Né? Então é isso. Obrigado também por isso, professora. Bom, nos encaminhando aqui para o encerramento, a gente só vai lembrar, né, da próxima obra, né? Nós vamos iniciar o trimestre de literatura britânica e vamos ler Conrad, coincidentemente, professora, Coração das Trevas, agora no mês de setembro. A gente agradece também a presença de todos, cativos e aqueles que estão aqui pela primeira vez, né, e convidamos para a última quarta-feira de setembro, dia 28, se não me engano, né? 28 de setembro, né? Nesse mesmo horário de 18h30, estaremos conversando sobre Coração das Trevas. Muito obrigado a todos por esse engajamento, por essa participação. O clube é de vocês, graças a Deus. Boa noite, gente. Muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. professora. Boa noite. Tchau, professor. Obrigado. Boa noite. Tchau, meus amigos. Muito obrigada.